Está conosco aqui na bancada do Rotativa no Ar, o programa do povo, o Dr. Márcio Gagini. O Dr. Márcio Gagini é um médico infectologista, do CADIP de Fernandópolis. Está no CADIP desde que o CADIP foi criado, isso lá em 2001, né, doutor? No final de dezembro de 2001. Dezembro de 2001. E o CADIP é o Centro de Atenção a Doenças Infecto-Contagiosas e tem feito um trabalho ao longo de todo esse tempo com diversas doenças que atingem aí a nossa comunidade. E nos últimos dias nós tivemos aí a comemoração do dia da hanseníase, do dia do hanseniano, e quando ocorrem essas datas, tem sempre aquela divulgação dos casos que são atendidos. E a gente sabe que Fernandópolis, inclusive a própria prefeitura divulgou no ano passado, identificou 120 casos de hanseníase na cidade. E aí acabou gerando até uma polêmica, porque uma divulgação lá de que Fernandópolis é a segunda cidade do estado em identificação de casos de hanseníase, de repente levou à deturpação de um trabalho. E o doutor está aqui exatamente para esclarecer a dúvida, tirar a dúvida e esclarecer o que não deveria ter sido polêmica. Doutor Márcio Gagini, muito obrigado por ter vindo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço muito a Rádio Difusora, ser sempre de portas abertas para mim, para o CADIP, né? É muito importante a gente trazer a informação e a informação verdadeira, né? Então, assim, deturpar a informação é muito ruim para a população, porque isso atrapalha o nosso serviço, né? Eu não sei se eu já posso começar explicando. Pode começar, doutor. O que aconteceu? Para tentar entender os números, acho que primeiro tem que entender a hanseníase. A hanseníase é uma doença que tem um período de incubação longo. O que seria um período de incubação longo? Ela demora, depois que você entra em contato, para desenvolver os sintomas. Isso daí demora em média de 2 a 5 anos. Então, para você ter um trabalho correto, real de controle da doença, você tem que ter pelo menos 5 anos de um bom trabalho de diagnóstico precoce para poder ter controle da doença. Então, a gente começou esse nosso trabalho, a nossa intenção, infelizmente, foi interrompida pela Covid-19, né? Nós começamos esse trabalho em 2019. Em 2019, nós diagnosticamos, naquela época não foi levado tanta atenção, mas diagnosticamos 80 casos, por volta de 80 casos em 2019. Daí, infelizmente, chegou a pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021 e não tinha como ser diferente. Toda a área de saúde foi direcionada para o atendimento da Covid-19, inclusive o CADIP, né? E em 2020 e 2021, infelizmente, a gente teve que acabar com esse nosso projeto de forma temporária, né? E diminuiu muito o diagnóstico, né? De 79 a gente caiu para 45, se não me engano, depois 50 em 2021. Daí nós retomamos o nosso trabalho em 2022. E o nosso trabalho foi reconhecido no Ministério da Saúde. Então, no final de 2022, foi oferecido um projeto para implantar o teste rápido, que é um exame novo que tem na hanseníase, para ver se ele poderia ser útil ou não, e foram escolhidas 24 cidades no Brasil, e Fernandópolis foi uma das cidades pelo trabalho que a gente já vinha desenvolvendo aqui. Daí, início, eu entrei em contato com o Lauro de Souza Lima, o Instituto Lauro de Souza Lima, que é a referência da América Latina em diagnóstico de hanseníase, é o melhor laboratório, né, de hanseníase da América Latina, e nós iniciamos uma parceria com o Lauro de Souza Lima a partir de 2023. Então, qual que era a nossa ideia, né? Era treinar todas as unidades de saúde e família. A gente conseguiu treinar com a ajuda da Secretaria de Saúde. Então, eu pegava um horário meu do CADIP, ia numa unidade de saúde e família, treinava essa unidade de saúde e família. Hoje todo mundo está capacitado para fazer o diagnóstico precoce na cidade. Treinamos, a gente deu abertura para a GVE 23 aqui, que é onde nós fazemos parte, para treinar a região também. Eu dei treinamento em loco 2 vezes em Santa Fé do Sul em 2 anos consecutivos, por isso que aumentou os casos lá em Santa Fé também, que é uma das cidades que mais tem. Nós treinamos ao todo 18 cidades, toda terça de manhã a gente fazia um trabalho, a gente convocava os nossos contatos de pacientes, né, que é o que a gente tem que procurar para diagnosticar.
e trazia uma equipe de alguma cidade da região para acompanhar essa avaliação. Então, junto com a Universidade do Brasil também, que os alunos ajudaram, a equipe toda do CADIP, né, que é uma equipe que está muito capacitada, a gente aumentou nossa busca ativa para fazer o diagnóstico precoce. Então, não foi uma surpresa para mim ter 120 casos. Eu acho que mostrou a continuidade do nosso trabalho, que a gente deixou de diagnosticar em 2020 e 2021 em uma média de 40 a 50 casos. Se somar com os 70, 80 que a gente vinha diagnosticando, vai chegar ao número de 120. Então, a gente conseguiu reverter aquilo que a gente tinha perdido na pandemia. O que eu posso falar, e eu acho que eu tenho base científica para falar isso. Acho que nos próximos 2 anos, provavelmente ainda vamos ter muitos diagnósticos, mas a gente vai ter uma resposta muito boa no futuro. E o que nos auxiliou? Às vezes tem um caso que é bem difícil para diagnosticar e nós temos um exame que é muito bom, que chama PCR para hanseníase. Temos no Lauro de Souza Lima. Era para estar disponibilizado no Brasil inteiro, mas ainda o governo não disponibilizou. E esse exame tem uma acurácia muito boa, muito grande. Então, junto com o Lauro de Souza Lima, com essa equipe do laboratório de lá, que a gente manda a cada 2 meses, em média, 20 a 30 amostras. Então, a gente está fazendo uma investigação, a gente está buscando, né? Junto com esse treinamento que a gente fez das unidades de saúde, junto com a equipe do CADIP, a gente fez uma busca ativa, a gente fez algo inovador. A gente está fazendo a busca ativa de contatos por telefone. A gente liga 30 dias antes para o contato, agenda a consulta e 1 semana antes da consulta a gente liga confirmando a consulta. Então está muito difícil faltar na nossa avaliação de contato, que eu acho que é difícil em algum outro lugar fazer isso. Então era esperado esse número, né? Então eu acho que é uma conquista para a cidade para o futuro. Eu acredito que no futuro a gente vai poder falar, eu vou poder vir aqui daqui uns anos falar a hanseníase está controlada no nosso município, porque nós trabalhamos, é cansativo, de forma dura, contínua, mas nós trabalhamos para ter esse controle. O que me assusta muito como hansenologista, que eu tenho o título de especialista de hansenologista, é ver uma cidade do tamanho da nossa capital com menos diagnóstico aqui. Isso me assusta. Tantas pessoas que vêm de outros estados, de outros países para São Paulo, para a capital, e diagnosticar 100 casos, 100 e poucos casos, isso é muito pouco. Então, infelizmente, isso me assusta bastante. Os nossos números não me assustam porque era esperado pelo diagnóstico. E quando a gente tem um número, quando a gente tem esse diagnóstico, doutor, significa que nós já iniciamos o tratamento, um tratamento precoce que evita inclusive sequelas. Uma outra informação importantíssima, assim, que acho que a população acaba não ficando sabendo, né, porque são situações do serviço ali, diretamente do nosso serviço. A gente recebeu uma auditoria do Ministério da Saúde, acho que fazem 3 ou 4 meses, para avaliar a nossa incapacidade física no diagnóstico. E a nossa surpresa depois da auditoria é que a nossa incapacidade física melhorou. Então, o que seria isso? Vou tentar explicar de forma simples. Quando a gente faz o diagnóstico de hanseníase, a gente avalia o paciente como um todo. Daí, nessa avaliação, a gente vê quanto que a doença causou de incapacidade nele. Isso daí pode ser de 0, 1 ou 2. É os pontos que a gente dá de incapacidade física, 0, 1 ou 2. 2 é a pior, que já pode ter alguma sequela, algo que inevitável, algo que não dá para a gente retornar ao normal, às atividades normais do paciente. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, o grau de incapacidade física no diagnóstico, o grau de incapacidade física 2, que é o pior, no diagnóstico é por volta de 11% a 12%. Aqui em Fernandópolis, o nosso, depois da auditoria do Ministério da Saúde, é menos de 2%. Então é sensacional. Se você pegar isso, a gente está diagnosticando rápido, diagnosticando de forma precoce e evitando que o paciente tenha alguma complicação da doença. Quando você faz o diagnóstico precoce, você busca o tratamento de uma forma mais rápida e evitando essas sequelas neurológicas que podem vir a apresentar. Então, foi uma vitória para nós quando revisaram as nossas... Eu sou muito a favor de aprender, né? Acho que todo mundo no CADIP é muito a favor de aprender e dialogar. Acho que o diálogo com o aprendizado você só ganha no serviço e todo mundo ganha com isso. E quando o Ministério da Saúde veio e provou para nós que o nosso serviço estava melhor do que a gente imaginava que estava, isso para nós foi uma vitória, foi muito bom para nós. Bom, a gente percebe, doutor, que na verdade a partir do momento que a pessoa inicia o tratamento, ela deixa de também transmitir a doença. Como que é o processo aí?
Isso é outra informação importantíssima, né? A gente luta muito para quebrar o estigma da doença, né? De quebrar esse preconceito que tem em cima da doença. Então, primeira coisa, tem que falar como que é a forma de transmissão da doença. Então, não é abraçando alguém, dando a mão, num pequeno contato e rápido que eu vou transmitir a doença. Então, eu posso abraçar alguém, eu posso apertar a mão, eu posso participar de festa com outras pessoas que não vai estar transmitindo a doença. Posso pular carnaval, posso participar de exposição, isso daí não vai transmitir a doença. A doença você tem que ter um contato íntimo e prolongado. Tá? Então, o que é isso? Eu tenho que morar com alguém que teve a doença e esse contato, que é uma doença de transmissão respiratória, esse contato íntimo e prolongado que acaba ocorrendo a transmissão da doença. Então, o paciente com hanseníase, depois que ele inicia o tratamento, se a cepa da micobactéria for sensível ao tratamento, por volta de 2 semanas a gente acredita que a chance é muito pequena de continuar transmitindo. Mas eu quero deixar bem claro, a transmissão tem que ser íntima e contínua, né? Contato na casa ali com a pessoa que está transmitindo a doença e por contato prolongado. Então, acabar com esse estigma aí de ter preconceito de conviver com quem tem hanseníase, que é uma doença como qualquer outra, a gente tem que tratar, tem que diagnosticar precoce e tratar o paciente com respeito, como todo outro paciente a gente tem que tratar com respeito. Agora, é sempre aquelas questões, né? De que maneira a pessoa pode perceber que pode estar com a doença? Quais são os sinais? Isso é importantíssimo. A gente tem 2 linhas de pensamento na hanseníase. Uma eu acho que é uma linha de pensamento antiga, quando a gente só fala de lesão de pele. Então, normalmente, para mim hoje, que eu já tenho uma linha de pensamento diferente dessa mais antiga, quando o paciente chega com lesão de pele muito visível, quer dizer que já destruiu muito o nervo. Que ela é uma doença que o bicho que causa a doença, ela ataca primeiro o nervo para depois manifestar em outros locais do corpo, como a pele. Então a gente sempre busca, tem um professor, que ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia, que é o Dr. Marco Andrei, ele tem um instrumento sensacional, que é o que a gente usa no CADIP, que é um questionário com suspeita de hanseníase, que ele usa algumas perguntas para a gente poder fazer o diagnóstico precoce. Então, quais são essas perguntas que a gente deve fazer e deve orientar a população? Então, se tem cãibra, se tem dor nos nervos, se perdeu a sensibilidade das mãos e dos pés, mancha de pele, não só mancha de pele, mas uma área da pele com perda da sensibilidade. Então, necessariamente não precisa ter a mancha na pele, mas ter a perda da sensibilidade no local da pele. São todos sintomas que vão ligar um sinal de alerta, ainda mais se essa pessoa teve contato íntimo com alguém que teve hanseníase. Então a gente tem que fazer essa busca pelo diagnóstico através de alterações neurológicas e dermatológicas, não só dermatológicas, mas principalmente neurológicas. Então essas alterações de cãibra, dores, formigamentos, perda da força, áreas da pele ou manchas na pele com perda da sensibilidade, isso que a gente tem que buscar de forma precoce. Isso é demorado, né? Quando eu falei para vocês agora anteriormente, a gente faz uma avaliação. Cada consulta nossa de um contato dura em média 40 minutos. Então, nossos fisioterapeutas, os nossos enfermeiros do CADIP, os nossos médicos. Hoje eu vou sair daqui, eu vou trabalhar no CADIP à tarde, eu volto para o CADIP 5 horas da tarde, que a gente está avaliando. É outro trabalho que a gente começou a fazer. A gente está avaliando a população que trabalha, o contato que trabalha, e não tem outro horário para ser avaliado. Então, uma vez por mês a gente está avaliando a partir das 5 horas da tarde. Então, cada avaliação dessa que a gente faz é uma avaliação que tem que ser muito rigorosa. A gente tem um checklist que a gente tem que fazer de exame físico ali, que demora em média 40 minutos. Então, é algo demorado. Então, é algo que não deve ser desvalorizado, que foi muito cansativo para toda a equipe, né? E realmente tem que ser. Agora, doutor, tem uma ouvinte aqui, dentro desse tema que nós estamos falando aí do contágio, ela diz o seguinte, que ela tem muito contato com uma pessoa, né, Borgato, que tem a doença e que está em tratamento, é isso, né? E ela quer saber se tem ainda risco de ser transmitida, né? E no caso, ela já deveria estar, ela já deve estar sendo acompanhada. Se já está em tratamento, o risco diminui muito, né, da transmissão, como eu falei para vocês. Depois do 14º dia
esse risco cai bastante. Mas acho que é interessante ela procurar a unidade de saúde dela, para ser encaminhada, né? Ou até chegar mesmo no CADIP e falar, eu sou o contato de quem teve hanseníase, que a gente pode agendar um horário para estar avaliando ela. Perfeito. Então, a partir do momento da identificação de um caso, todos os comunicantes ali, eles passam a ser acompanhados. Esse foi o nosso trabalho que a gente fez aí em 2019, daí retornou com esse trabalho em 2022 e 2023. Então, cada manhã de terça-feira, o que acontece nos outros locais? Normalmente, não é uma equipe multidisciplinar que avalia o contato, é que a gente instituiu, até a gente publicou esse trabalho no Congresso Brasileiro de Hansenologia, esse trabalho que a gente desenvolveu, para mostrar que quando tem a visão de vários profissionais na avaliação do contato, você aumenta a acurácia do diagnóstico, né? Você aumenta a chance de diagnosticar os pacientes. Então a gente diagnostica, a cada 40 minutos a gente marca 3 pacientes por manhã na terça-feira. Então numa terça-feira a gente já chegou a avaliar 16 pacientes, né? Que são contatos, né? A gente avaliou 16 contatos numa manhã de terça-feira. Então, se você colocar no ano todas as terças-feiras e todas as terças-feiras a gente avaliando de 12 a 16 pacientes, a gente chegou num número importantíssimo. A gente conseguiu pegar a nossa agenda de contatos, que em média cada paciente vai ter 4, 5 contatos. A gente conseguiu ir voltando ano após ano, a gente já chegou em 2019. Então a gente avaliou todos os contatos de quem foi diagnosticado de 2019 até 2023. Então foi um trabalho cansativo, mas felizmente deu resultado. E eu acho que o resultado para a cidade mesmo, visível, vai ser daqui a uns anos, né? Que aí sim o dado vai ser próximo da realidade e não uma subnotificação. Isso é a palavra importantíssima que você falou, né? Hoje nós vivemos com a hanseníase, um termo científico que a gente usa, a gente chama de endemia oculta. O que é uma endemia oculta? Nós temos subnotificação. A gente tem casos, porque não é feito a busca dos contatos ou de casos novos de forma correta, ainda mais com a pandemia. Se a gente pegar os números de todas as doenças negligenciadas, caíram os números nos anos de 2021 e 2020, porque a pandemia acabou acarretando isso. E se a gente pegar no Brasil, a gente estava vindo com um diagnóstico de 35 mil casos antes da pandemia e caíram para 20 mil casos, teve ano até menos de 20 mil casos. O único país no mundo, né, que é o primeiro colocado em casos do mundo, que é a Índia ela voltou a subir o número de casos em 2022. O Brasil ainda não subiu, ainda está mantendo esses números baixos. Então isso é importantíssimo, a gente vive mesmo essa subnotificação. Quando o Ministério da Saúde... É uma crítica que eu vou fazer, porque acho que a gente tem como provar cientificamente essa crítica. Quando o Ministério da Saúde comemora que diminuiu os casos de hanseníase em 2020, 2021 e 2022, ele está negando a Covid-19. Não pode negar, porque a Covid-19 diminuiu o número de casos. Diminuiu porque a gente buscou menos. Então a gente não pode comemorar algo que estava tendo uma vivência junto com uma pandemia ao mesmo tempo. Pelo contrário, a gente tem que ir atrás de casos, né? E a OMS sempre coloca datas para controlar a hanseníase. A última data é 2030. Eu acho praticamente impossível a gente controlar a hanseníase em 2030. Só vamos controlar se a gente não estiver diagnosticando. Essa é a minha visão, né? Samuel Leite, você tem alguma questão para levantar com o Dr. Márcio Gagini sobre esse tema hanseníase? Doutor Márcio, alguns ouvintes perguntando aqui, existe um tempo exato para o tratamento contra a hanseníase? Ou depende muito desse diagnóstico precoce? Isso é importantíssimo, né? Outra pergunta importante, o tempo exato é a precocidade, né? Quanto mais rápido eu diagnosticar, melhor vai ser a evolução do paciente, que infelizmente é uma doença que quando a gente diagnostica de forma tardia já perdeu a função de algum membro, né? Então às vezes não consegue movimentar os dedos da mão, os dedos do pé, vai ter as atrofias musculares, as deformidades ósseas que a doença pode vir causar. E quando a gente tem essa resposta que a gente teve, né, enquanto no Brasil por volta de 12% com uma incapacidade física grave, aqui menos de 2%, isso tem que ser muito comemorado por nós aqui na cidade, né? Que é o que a gente quer fazer, né? Bom, doutor, então para a população ficar tranquila, se nós temos 120 casos é porque nós estamos
fazendo busca ativa, nós estamos identificando os casos, não existe uma endemia oculta em Fernandópolis, pelo contrário, os casos são conhecidos e há todo um aparato médico cuidando disso aí, e o resultado de controle mesmo mais efetivo virá à frente, porque a natureza não dá saltos, né? É isso. Acho que a gente poderia até fazer uma comparação bem simples, né? Se eu chegasse aqui para discutir que a gente passou, né, com a Covid-19. Em Votuporanga tem 10 casos de Covid-19 e aqui tem 120. A transmissão da Covid-19 é uma transmissão alta, daí eu teria que me preocupar. Agora eu me preocupo, como eu falei já para vocês, em relação à hanseníase, são as cidades que não estão diagnosticando, porque infelizmente vai continuar a transmissão e não vai quebrar essa cadeia de transmissão que eu acredito que com o tempo nós vamos quebrar aqui na cidade. Tá certo. Doutor, o senhor falou da Covid aí, nós já podemos ficar tranquilo, tá tudo sossegado? O que aconteceu nos últimos meses aí, né? A gente tem uma variante nova da Ômicron, né? É uma doença que a gente vai ter que aprender a conviver com ela vai estar entre nós sempre. Aumentou os diagnósticos de novo da Covid-19, que chegou essa variante nova, né? É muito importante sempre ter o cuidado com quem está confirmado, né? Então, evitar aglomerações, quem está confirmado, usar a máscara. O nosso medo é uma variante que possa causar tudo que causou para nós em 2020 e 2021. Essa variante que está vindo agora é uma variante que não está demonstrando preocupação, porque aumentou o número de casos. Eu estou atendendo diariamente 2, 3 casos novos, mas não aumentou o número de internações e casos graves. Então não tive nenhum caso grave no último mês, mas aumentou o número de diagnóstico. Mas quanto maior a circulação, maior é o risco de ter uma mutação, né? Então é importante a pessoa ter a consciência que está positiva e evitar ter aglomerações e contatos com outras pessoas, né? Doutor, até a gente estava comentando aqui, hoje a pessoa não sabe mais se ela está com gripe, se ela está com dengue ou se ela está com Covid, porque parece que os sintomas se misturam, né? São muito parecidos, né? É que eu acabo insistindo, eu peço o exame de Covid, né? Então eu acabo diagnosticando alguns casos lá que acabam confirmando com o exame. Mas tem muitos casos aí que estão sendo confundidos mesmo com dengue, com influenza, né? Eu acredito que o que aconteceu muito com a Covid-19, a gente deixou de diagnosticar muitas doenças, né? Que quando o paciente, na época da pandemia, que foi uma loucura, né? Nem parece que a gente viveu aquilo, né? É verdade. Nem parece que fazem 2 anos que a gente passou por tudo aquilo. Dia, né, doutor? Inacreditável. Aquela loucura toda lá, muitos pacientes que devem ter tido outros diagnósticos acabaram sendo confundidos com Covid, porque ela confunde muito com outras patologias, né? Por ser uma doença inflamatória, sistêmica, né? Dá os quadros de febre, quadro respiratório, então acaba confundindo muito, né? Mas me dá, assim, nem parece que a gente passou por tudo aquilo, né? Mas dá medo, porque a gente tem que estar sempre lembrando que a gente passou por tudo aquilo para tentar evitar que ocorra aquilo de novo, né? E lembrar que a semana passada nós completamos 3 anos da primeira dose de vacina aplicada aqui em Fernandópolis, né, doutor? Foi o doutor Maurício Favalesa, né, que recebeu. Ele o primeiro, o senhor o segundo. Foi o segundo. Né? E assim, foi algo que foi uma mudança impressionante depois que a gente conseguiu vacinar a população, né? Então isso foi um ganho enorme, né? Teve um dia que me chocou muito, assim, como médico. Acho que foi o pior dia da minha vida como médico. Foi um dia que eu cheguei na UPA, não tinha vaga nenhuma na Santa Casa e tinham 28 pessoas na UPA esperando internação, né? Então aquilo me chocou muito. Eu achei que nunca fosse ver aquilo na minha vida, né? Então acho que nenhum local estava preparado para receber tantos pacientes, né? Como nós tivemos naquela época lá. Eu tinha o costume de antes de ir para Santa Casa, eu passava na UPA para tentar ver se dava para dar alta para algum paciente, tentar o tratamento domiciliar, mas aquele dia me assustou bastante. Bom, doutor, aí, Samuel, tem alguma questão aí com o doutor? Falando sobre a hanseníase, é importante enfatizar aqui, né, Cabreira, o trabalho de excelência que o CADIP de Fernandópolis realiza e é referência no diagnóstico precoce da hanseníase. Então, não há nada que a população se preocupar quanto a isso, né, doutor?
Eu acho importantíssimo tá frisando isso, que pelo contrário, acho que a população deveria estar mais serena, né? Porque a gente está fazendo um diagnóstico precoce. E só para voltar a esses números, o primeiro colocado é Ribeirão Preto. Lá está o presidente da Sociedade Brasileira de Hanseníase, com todos os aparatos de exames na mão, com toda a capacidade técnica que ele tem. Então, eu também, é uma pessoa que eu conheço, tenho muito orgulho do trabalho dele. Então, é importante ter pessoas que estão ali trabalhando para diagnosticar. Então, Ribeirão Preto não está numa situação ruim, não. Está numa situação boa, né? Quando eu falo que São Paulo, que a gente deveria se preocupar, é porque, infelizmente, lá não está diagnosticando. Tá certo. Doutor, a gente sabe da sua agenda apertada e a gente agradece muito o seu fato de o senhor ter se deslocado aqui aos estúdios da Rádio Difusora para trazer esse esclarecimento, colocar um pouco de ordem na informação, né? Para realmente, a doença está aí, existe, ela está sendo diagnosticada, as pessoas estão sendo tratadas e em breve ela vai deixar de fazer parte de um motivo de preocupação da nossa comunidade. Mas o importante é que a gente saiba exatamente o que está acontecendo, né? Para que a gente tenha a real situação que precisamos botar a nossa atenção. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço sempre a rádio, né? E um histórico que nós temos no CADIP aí, né? O CADIP já está com 23 anos de história, né? Vai completar 23 anos esse ano. A gente nunca omitiu nenhuma informação, a gente preza pela transparência, né? Então, os dados que foram colocados estão na página do Ministério da Saúde. É só clicar lá, todos os dados de diagnóstico da cidade estão visíveis, é só usar o computador e clicar. E eu agradeço muito, e é um prazer sempre eu estar aqui, porque é muito bom a gente estar trazendo as informações, né? Eu acho que é um erro nosso, às vezes não está vindo mais, né? Acho que a gente tem que vir mais aqui e estar ajudando vocês da comunicação, ajudando a população, acho que isso é muito válido.